povo, beleza? Se liga, vamos dar continuidade aqui aos conteúdos de história, vamos seguir falando de história do Brasil aqui comigo e hoje eu vou falar dos momentos seguintes ao golpe de 64. Se você viu minha última aula, falei do golpe de 64, da chegada dos militares ao poder, um golpe que, como eu falei, foi um golpe civil-militar, teve apoio das classes médias urbanas, teve apoio das próprias classes políticas, que em 1º de abril de 64 vão dizer o seguinte: o cargo de presidente está vago. Se você não viu a última aula, dá uma olhada lá, porque no final da aula eu deixei até o áudio da sessão em que o chefe do Congresso fala isso. O que vai acontecer a partir desse momento é o seguinte: você vai ter o Congresso vai aprovar o AI, ato institucional, que passa a história depois, né, como AI-1, porque foi o primeiro deles, que vai dizer o seguinte: em nome da segurança nacional, a gente vai botar aqui um militar no poder, e esse militar no poder, né, que era o Castelo Branco, cara que era considerado como moderado, vai chegar ao poder com o objetivo de limpar o Brasil, tirar do Brasil as forças comunistas, corrigir, né, botar de volta a ordem política e social brasileira. Ele vai chegar e essa operação fica conhecida como Operação Limpeza. O que é a Operação Limpeza, né? UNE é fechada e a sede da UNE é incendiada. O CGT e as ligas camponesas são postos como ilegais e perseguidos. Você vai ter jornalistas presos, jornais censurados. Você vai ter estudantes, professores mais progressistas expulsos dos colégios, né? Os comunistas, principalmente, vão ser caçados como ratos e aniquilados brutalmente. Você vai ter o início da radicalização, da censura e da ditadura. E, a partir disso, né, pouco tempo depois, se não me engano, 15 dias depois do golpe, assume Castelo Branco, que, pelo ato institucional, né, o presidente seria indicado indiretamente, e indicam Castelo Branco. Aqueles, né, que no Congresso, né, protestaram contra isso, tiveram seus mandatos cassados. A maioria dos políticos do PTB, né, tiveram seus mandatos cassados. E Castelo Branco chega no poder, e como eu disse, Castelo Branco era um cara dos moderados, né, o que passa a história como a galera da ESG, a galera da Sorbonne. Só que, cara, essa galera não era moderada. Eu acabei de falar para vocês, teve perseguição, comunistas caçados como ratos, você tem, né, a sede da UNE incendiada, você tem perseguição. Essa galera não era moderada no sentido de ações, né, físicas, no sentido de tortura. Essa galera era moderada, principalmente, né, confrontando com a linha dura. A grande pergunta é: tem uma linha dura e os moderados? Não tem. Você tem. O que você tem, na realidade, é uma parcela que achava, né, esses mais moderados, que achavam que o exército tinha que fazer uma intervenção cirúrgica na política brasileira. E o que seria essa intervenção cirúrgica? Assumir, fazer essa operação limpeza, expulsar os comunistas, expulsar os trabalhistas, expulsar os getulistas, e aí devolve o poder aos civis. E é por isso, inclusive, que muitos civis apoiam, como Carlos Lacerda, que queriam concorrer para presidente em 65. E você tinha, por outro lado, a linha dura do exército, que diz o seguinte: não, a gente não pode botar limites à revolução, isso aqui é uma revolução democrática, a gente não pode botar limites a essa revolução. E esses grupos vão se confrontar e vão se revezar no poder. O que vai acontecer é que no ano de 65, né, as eleições de governadores não eram junto com a eleição de presidente. As eleições de governadores ainda eram diretas e elas aconteceram no meio do ano. E no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, 2 colégios eleitorais enormes, né, são eleitos políticos ligados ao trabalhismo, ligados à JK, aquele grupo do PTB, do PSD, PTB. E isso vai fazer, né, com que essas prévias, né, vão fazer com que o exército tome algumas medidas, né, por pressão da linha dura, né, vai passar, né, o AI-2 e o AI-3, que são decretos-leis. Brasil, né, que já conhecia essa tradição de governar por decreto-lei. Vargas fez isso no governo provisório, fez isso no Estado Novo. A partir desses 2 decretos-lei, né, o AI-2 e o AI-3, vai fazer o seguinte: AI-2 a gente conhece como o decreto do bipartidarismo, né? Só que, na realidade, ele é um decreto que vai dizer que as eleições de 65 para presidente vão ser eleições indiretas, e ele vai pegar, e além disso, vai fazer o bipartidarismo, né? Vai extinguir todos os partidos políticos e vai fazer com que só tenham 2 partidos. A Arena, que era o partido governista,
que os apoiadores do governo estariam lá, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que era o partido de oposição. Mas uma oposição consentida. Por quê? Porque essa galera não podia protestar, que ia ser massacrada, né? E aí o que vai acontecer é que, a partir desse momento, todo mundo vê o seguinte: a chapa esquentou. O exército não vai ficar aqui mais pouquinho tempo e vai embora. Os caras falaram que a próxima eleição vai ser indireta, então não vai ter eleição para presidente. Por quanto tempo eles vão ficar no poder? E aí vai ter o AI3, que vai dizer que, por exemplo, que as eleições para governadores, a partir daquele ato, seriam também indiretas. Os deputados estaduais poderiam, né, elegê-los. Sendo assim, você tem a formação, né, dessa oposição consentida e a tentativa, inclusive, da formação da Frente Ampla, que, pelo próprio nome, é uma frente opositora ampla. Juntava JK, Jango, lá do Uruguai, exilado, e o Carlos Lacerda, golpista. E aí, né, bem feito, Carlos Lacerda, porque é o seguinte, ele apoia o golpe simplesmente por causa da tradição golpista. Eu já falei disso um pouco com vocês quando eu falei do caos eleitoral boliviano, né, na virada 2019 para 2020, que, cara, alguns povos latino-americanos têm como tradição o golpe. São países de pouca tradição política. O Brasil, daqui a 2 anos, vai fazer 200 anos independente. E são países em que golpes de Estado se sucederam ao longo das suas histórias republicanas. E o que é isso, né? A oposição vê lá no governo algo que não os representa, você tem um clima de agitação social e você fala o seguinte: essa galera que está sendo culpada pelo esse clima, vamos tirar essa galera. E o Carlos Lacerda apoia o golpe por causa disso. A grande questão é: os militares chegam no poder e tomam o poder para si. E aí, a partir, né, desse momento, você vislumbra que essa ditadura vai ser talvez um pouco mais longa do que se esperava. A Frente Ampla não vai para frente por motivos óbvios, são muitos interesses conflitantes aqui, e é o próprio motivo do AI2, do bipartidarismo, fazer que você tenha a oposição toda num lado só, porque eles vão se confrontar nas próprias propostas, eles não vão conseguir formar uma frente para bater de frente com o regime, e se formar e se bater, vai ser reprimido. Aí, né, esse momento da ditadura é um momento que o Hélio Gaspari, um jornalista que viveu a ditadura, que escreveu sobre a ditadura, chama de a ditadura envergonhada. Porque é uma ditadura que quer se travestir de defensora da democracia. É uma ditadura que quer dizer o seguinte: não, a gente está aqui para proteger a democracia dos comunistas. Parece um pouquinho com o discurso atual, né? E aí, eles vão fazer o seguinte: AI4. O que é o AI4? O AI4 é uma constituição que vai ser outorgada, que nada, né? Imposta pelos ditadores, pelo exército. Eles não vão nem fazer uma assembleia constituinte, eles vão pegar o que eles queriam ali e vão botar no texto constitucional e vão passar isso, a Constituição de 67. O que essa Constituição de 67 visa? Visa institucionalizar a ditadura. O que é isso? Hoje em dia, a maioria das pessoas que defende a ditadura, que fala que não foi ditadura, fala que é por isso. Não foi ditadura. Estava tudo na lei, tinha uma Constituição, tudo que eles fizeram estava na lei. Como é que foi a ditadura? Por que era ilegal? Estava na lei. Ué. Só que, cara, eles se preocupam em institucionalizar a ditadura exatamente por isso, para não fazer nada fora da lei. Eles se preocupam em deixar o legislativo funcionando, o Congresso funcionando e ter eleições para o legislativo exatamente para poder se travestir nessa roupa de que a gente é defensor da democracia, de que a gente está defendendo o processo democrático, que a gente só quer expulsar os comunistas. A grande questão é que essa própria Constituição vai instituir, né, a Lei de Segurança Nacional e a Lei de Imprensa. A Lei de Imprensa é uma lei que institui a censura óbvia, e a Lei de Segurança Nacional é aquela que diz que qualquer pessoa considerada subversiva, considerada inimiga do regime, pode ser presa. Bom, ser presa nos porões da ditadura é ser torturado e etc. A tortura ela vai virar, a tortura sistemática, eu vou falar um pouco mais para frente, lá a partir do governo Médici, mas ela vai ser presa, vai ser massacrada, vai ser espancada e etc. Né? Não é a defesa da democracia, é a imposição de uma ditadura. O que vai acontecer, né? O que vai acontecer não. Aí, pá, eu falei do sentido aqui político, e por trás disso, né, o Brasil viveu uma baita de uma crise econômica ali em 64, e o governo Castelo Branco vai implantar o PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo. O que o PAEG tem que fazer? Qual o grande problema do Brasil? Inflação. Inflação muito alta. Então
Então a gente tem que fazer o que primeiro? Conter a inflação. O Brasil ele vai usar de uma política muito monetarista, aquela política que a gente conhece lá do FMI, indicações do FMI, para tentar conter essa crise. O que é essa política monetarista? Eles percebem o seguinte: muito da nossa crise se deu por gasto elevado do Estado. Então a gente vai criar o Banco Central, que vai ser o seguinte, um banco para gerir as operações feitas com dinheiro público. Qual é o sentido de criar isso? É tentar minar, né, os gargalos de dinheiro público e tentar diminuir os gastos públicos para diminuir a inflação. Os salários, o salário do pobre trabalhador é também visto como causador da alta inflação, ou seja, vai ter uma política de arroxo salarial. O que é isso? O salário ele vai crescer abaixo da inflação. Tipo assim, se a inflação for de 5% de um ano para o outro, uma parada que custava 100 vai custar 105. Se o seu salário custou de 100 para 105, você manteve o seu poder de compra, você não teve um aumento real do salário, porque você continua podendo comprar o que você comprava anteriormente. O que vai acontecer aqui é que uma parada que custava 100 vai custar 110 e o salário que custava 100 vai custar 105. E aí isso aumenta, né? Isso contribui para aumentar a concentração de renda. As classes mais altas vão concentrar a renda, enquanto as classes mais baixas, que ganham menos, vão cada vez ganhando menos, porque o poder de compra, o salário aumenta, mas o poder de compra delas diminui. E isso era uma preparação, né? A preparação da economia para os anos seguintes. E aí, além disso, você vai ter a criação do FGTS, né? A extinção eu me esqueci o nome, da estabilidade no trabalho. Por quê? O que era a estabilidade no trabalho? A lei antiga tinha um mecanismo que dizia o seguinte: se você está 10 anos na mesma função, na mesma empresa, você não pode mais ser demitido. Você só pode ser demitido por justa causa. E com as correções de salário, as correções monetárias e diversos mecanismos que fazem seu salário aumentar ao longo do tempo, você vai ter um funcionário ganhando muito dinheiro para a função que ele exerce. E isso era ruim para os patrões. E aí os patrões que hoje batem no FGTS, naquela época queriam que o FGTS fosse criado exatamente para se acabar com essa estabilidade no emprego. Você pode perguntar, tá, mas como é que eles conseguiram fazer isso, Raí? Ninguém ia para a rua protestar? Pois é, o Brasil torna-se esse país seguro para os investidores, o Brasil consegue alcançar essa estabilidade econômica baseado na repressão do governo contra as pessoas que iam para a rua protestar, porque o salário não crescia, porque se tinha péssimas condições de trabalho. Essa galera foi para a rua, lei de greve neles. Qualquer pessoa que está fazendo greve está indo contra a segurança nacional, sendo assim, vai ser reprimido. Ainda no governo, né, do Castelo Branco, se cria o seguinte, o SNI, Serviço Nacional de Informação, liderado pelo Golbery Couto Silva, um dos militares mais prestigiados durante a ditadura, não chegou a ser presidente, mas durante a ditadura inteira sempre teve muito poder, que é um serviço secreto, um serviço de espionagem que ia pegar e botar espiões, né, do governo dentro de sindicato, dentro de colégio, dentro de empresa, exatamente para ver onde esses gargalos do regime podiam estar acontecendo e abafar essas revoltas. E assim o Brasil se torna um país seguro para os investidores e prepara-se aqui a próxima fase da economia, que é o milagre, que eu vou falar mais no final da aula. Castelo Branco sai do governo em 67 e em 67 ascende ao poder Costa e Silva. Costa e Silva era um militar ligado à linha dura, que achava que a ditadura tinha que durar por muito tempo, a revolução democrática não pode acabar. Ele é eleito muito em razão do MDB, em protesto contra a eleição indireta do presidente. O MDB inteiro se retira, então eles não votam para presidente, e a Arena, ligado ao exército, escolhe ele, militar, ligado à linha dura. O ano de 67, que é o ano que Costa e Silva é eleito, é um ano em que você tem aquela repressão inicial da ditadura, lá em 64, que contém os movimentos críticos da ditadura. Em 67, esses movimentos começam a voltar a ressurgir e com mais força, e principalmente tendo pessoas que em 64 apoiaram o golpe agora do lado desses movimentos, contra a ditadura. Você tem setores da igreja, você tem os estudantes voltando a se organizar, você tem uma própria organização de esquerda voltando lá em São Paulo, em Osasco, se não me engano, você tem a volta de greves, né? Você tem manifestações estudantis, você tem os próprios intelectuais se organizando. E aí no Rio de Janeiro, os estudantes, né, vão protestar contra os aumentos nos preços do cardápio de um restaurante, o Calabouço. E como ali era um lugar onde se tinha muitos estudantes, a polícia já chegava ali
querendo reprimir a manifestação. Qualquer coisa era motivo de porrada. E aí, numa manifestação, por conta dos aumentos, a polícia vai trocar tiros com os estudantes. Um estudante, Edson Luiz, vai tomar um tiro no peito, a queima-roupa, e vai morrer. A partir disso, começam a se organizar diversas passeatas no Rio de Janeiro e se organiza o que passa a história como a passeata dos 100 mil. 100 mil pessoas vão andar na Avenida Rio Branco de forma pacífica, protestando pela morte do Edson Luiz. Para além disso, como eu falei, os intelectuais começam a se organizar. Você tem Caetano, você tem Geraldo Vandré, você tem Chico Buarque, você tem a Tropicália, movimentos intelectuais que começam a criticar o regime, as suas formas. Por outro lado, você também tem também movimentos culturais que vão cagar para a ditadura e vão achar que está tudo bem, tipo a velha guarda, né? Calhambeque, festa de arromba, essa galera tá cagando para a ditadura e eles viram reis, como o rei Roberto Carlos, rei, porque num período onde aqueles artistas que eram contra o governo ficavam fora da TV, ele, o rei, né, como falava de festa de arromba e calhambeque, estava sempre na mídia, né? E por isso, hoje ele é o rei, que foi colocado por esses veículos de imprensa, que apoiavam a ditadura e só podiam existir, né, apoiando. Essa é a grande questão. A partir desse momento, onde começa a haver uma radicalização política, né, você entra no ano de 68. Cara, o ano de 68 é um ano que no mundo é um ano de muita agitação social. A Ana vai fazer uma aula falando sobre 68, falando sobre a década de 60. Em 68 você tem o Maio Francês, você tem protestos nos Estados Unidos contra a Guerra do Vietnã, você tem a Primavera de Praga, se eu não me engano, lá no leste europeu. O mundo está em agitação em 68 e no Brasil não é diferente. Né? Você tem essa agitação vinda lá de 67. E vamos lembrar, Costa Silva era um cara da linha dura. O que vai acontecer é que ali em setembro, no começo de setembro, você vai ter um deputado da oposição, o Márcio Moreira Alves, que ele vai falar o seguinte, ele vai fazer um discurso na Câmara, um discurso bem inflamado, onde ele vai falar para as mulheres que elas não deveriam, né, se relacionar com torturadores, com aplicadores do regime, apoiadores do regime, e vai dizer o seguinte, se vocês não querem manifestar o seu apoio à ditadura, não vão às passeatas do 7 de setembro. Os militares vão olhar para isso e vão falar, não, isso é inadmissível, e vão pedir no Congresso a cassação do mandato dele. O Congresso, incrivelmente, vai negar essa cassação do mandato dele. Por quê? Cara, a gente ainda tem imunidade parlamentar. Então, isso acaba. E os militares vão ficar, óbvio, pé da vidas. E lá em dezembro, dia 13 de dezembro de 1968, acontece o golpe dentro do golpe. O AI-5, o ato institucional número 5, que é o ato mais repressivo da ditadura. O presidente agora, que lá em 67, pelo AI-4, já tinha tido seus poderes, né, as atribuições do executivo já tinham crescido muito, vai ter agora poder para caçar mandato, para demitir juiz, para fechar o Congresso, para declarar estado de sítio, né, o habeas corpus, né, responder um processo em liberdade, isso vai acabar. Então qualquer pessoa que fosse presa pela Lei de Segurança Nacional por ir contra o regime, só por causa do discurso, sei lá, não podia responder em liberdade, você vai ter a censura prévia. O que é a censura prévia? Antes, você tinha uma manchete no jornal, você tinha uma matéria que o governo não gostava, o governo ia lá, mandava tirar o jornal de circulação, provavelmente ia prender o redator. Agora você ia ter um agente da censura do governo dentro do jornal, fiscalizando isso. É a censura prévia. A notícia nem sai se for contra o exército. Só que isso é em dezembro de 68. Não sei se é em janeiro, mas é no começo de 69, o Costa Silva vai sofrer um derrame bem feito e vai morrer bem feito. E durante esse período que ele morre, você vai ter o governo de uma junta militar durante 60 dias. O vice do Costa Silva era um civil, Pedro Aleixo, vai ser impedido de assumir o poder. Você vai ter essa junta militar governando por mais ou menos 60 dias, 2 meses, e no final desse período é indicado para o cargo de presidente o general Emílio Garrastazu Médici, também ligado à linha dura. O governo do Médici vai ser o governo em que a gente vai ver a ascensão dos movimentos guerrilheiros de esquerda. E aí eu vou fazer aqui, né, um parêntese. A gente não consegue entender, e a historiografia dá conta disso,
Porque muita gente hoje diz, ah lá, os militares estavam certos. Tinha gente querendo implantar o comunismo no Brasil. Os movimentos de guerrilha queriam sim implantar um governo de esquerda, um governo socialista no Brasil. Só que os movimentos de guerrilha, você só consegue entender o surgimento desses movimentos a partir do AI-5, a partir dessa estrutura autoritária e de tortura e de repressão montada pelo exército, pelo governo, né? Esses movimentos guerrilheiros, os movimentos revolucionários de esquerda, eles não existiam antes, eles não existiam em 64, não existiam em 62, eles não existiam para apoiar Jango. E assim, esses movimentos surgem, e surgem muitos. Você tem o MR8, VAR Palmares, VPR, ALN, você tem o próprio PCdoB, que são assim, movimentos de esquerda que visavam implantar o socialismo. E aí que é outro interlúdio que eu faço. Muitos políticos que hoje ainda estão vivos, ainda são políticos, que participaram desses movimentos, hoje dizem que esses movimentos não queriam implantar o socialismo, eles só queriam acabar com a ditadura. Mas a realidade é que você consegue dar conta de que eles queriam implantar sim o socialismo no Brasil. Só que eles não sabiam como fazer. Alguns achavam que eles tinham que derrubar a ditadura, alguns achavam que eles deviam organizar a guerrilha, que os trabalhadores iam se juntar a eles, outros achavam que primeiro eles tinham que dialogar com os trabalhadores para trazer eles para a guerrilha. Assim, era uma parada muito diversa. E esses movimentos de esquerda, eles vão ter uma falha, que para mim é a falha crucial da esquerda até hoje. Eles não conseguem se comunicar com o povo. Eles são vistos ao longo desse tempo como bandidos, como terroristas. Eles são vistos como o regime os vê pela população em geral. Eles não têm um diálogo com a população, eles não têm um diálogo com os trabalhadores e por isso eles vão ser facilmente reprimidos. Eles começam a surgir ali em 69, em 74, se não me engano, o último dos movimentos é abafado. Por quê? Esses movimentos eram movimentos que tinham lideranças, que eram pessoas mais espertas, que eram pessoas mais estudadas, mas eram movimentos que contavam, em sua maioria, com estudantes que nunca tinham pegado uma arma, um revólver na vida e teriam que lutar contra soldados do exército treinados em armas. Eram movimentos que se diziam marxistas, mas que muito poucas das pessoas que estavam ali tinham lido sobre Marx. Eram movimentos que se inspiravam numa luta, né, de guerrilha, que é algo bem característico lá da Revolução Chinesa e da Revolução Cubana, eram as duas maiores influências nesse momento para esses movimentos. Só que assim, isso daria certo no Brasil? Isso se encaixava à realidade brasileira? Ou seja, são movimentos que não fizeram isso em resposta à ditadura, mas sem tentar entender qual era a realidade brasileira e se isso era aplicável no Brasil. Para além disso, né, como eu já falei, você tem uma falha na comunicação com o povo, você tem um movimento que quer se organizar ruralmente num país que, né, os movimentos de guerrilha mais rural, num país que já é urbano. Então, assim, essas pessoas vão ser mal vistas, vão ser vistas como terroristas, como bandidos. Para se financiar, tem que assaltar, explodir banco, você tem que sequestrar embaixador, você tem o sequestro do embaixador americano por um desses movimentos, eu não sei qual é. E a ditadura, talvez seja a única vitória desses movimentos contra a ditadura, eles sequestram, né? O Gabeira, hoje, que é comentarista político na CNN, se não me engano, ele participa de sequestro, os movimentos, né, sequestram o embaixador americano, e a ditadura, para não ver um banho de sangue, não ver o embaixador ali morto, cede para o Gabeira, para o movimento, né, o que eles pedem, que são cerca de 15 presos políticos. Libertam e o embaixador americano é libertado. Cara, esses movimentos falham, e eles falham e também são reprimidos. E quando são reprimidos, eles continuam indo para cima. E aí o que era a repressão, né? Eu falei para vocês que eu ia falar. Surge aqui com o AI-5 a tortura sistemática. O que era isso? Você tem, a partir daqui, a repressão ela vai ser organizada com tortura sistemática. Tortura física e tortura psicológica. Tortura física, eu não vou botar foto aqui, porque eu acho que, enfim, não é legal. Mas o método mais conhecido é o método do pau de arara, que você bota um tronco de madeira, você prende a pessoa aqui pela parte de trás do joelho e amarra os pulsos dela aos calcanhares para ela ficar de cabeça para baixo. Além disso, óbvio, espancamento, chute, soco, pontapé, você tem alicate usado para remover mamilo, para remover dente, você tem olho afundado, você tem assim, infindável o número de maneiras de tortura que se aplicavam.
Quando uma pessoa morria sob tortura, o IML botava lá que ela morreu em tiroteio com a polícia, em confronto com a polícia, e o caixão dessa pessoa era lacrado exatamente para você não poder ver o corpo e, óbvio, entender que ele morreu sob tortura. Quem organizava a tortura, né, essa tortura que matou centenas de pessoas na ditadura brasileira? Era a OBAN, Operação Bandeirante, sendo exaltados novamente, que coordenava todos os serviços de investigação da época. Aí você tem o SNI, o DOPS, que é lá de 1924, o DOI-CODE, que foi criado já na ditadura, você tem o CENIMAR, você tem diversos serviços de informação do governo que vão ser coordenados por essa Operação Bandeirante, vão prender, né, os guerrilheiros, vão torturá-los em troca de informações. Na verdade, eles queriam saber posicionamentos de mais guerrilheiros para ir pegar e torturar e etc. Se vocês querem ver um filme que fale mais sobre isso, eu indico para vocês Batismo de Sangue. Você consegue entender um pouco da situação. Só que esses caras eram mal vistos não só por seus atos, não só pelas suas falhas de comunicação com o povo, mas também porque o governo, na figura da AERP, a Agência Especial de Relações Públicas, tinha uma propaganda muito forte contra eles e exaltando o regime. Propaganda essa que vai ser ajudada, né? Pô, o Sansão tá latindo a Vera, né, mano? Pô, Sansão, ajuda aí a gente. Não. Enfim, essa propaganda coordenada pela AERP, ela vai se valer muito de algumas coisas. Primeiro, Brasil ganha a Copa do Mundo de 70, com um dos maiores times de futebol da existência. E isso vai ser muito usado pelo Médici, que levanta a taça Jules Rimet. Mas, além disso, você vai ter o crescimento econômico, o milagre econômico brasileiro acontecendo, que vai propagandear o quê? O Brasil é o país do futuro. Os militares chegaram e implantaram um regime no qual o Brasil cresce. O Brasil cresce a 8%, 12% ao ano. Isso é crescimento absurdo. E aí o que passa a acontecer? Você tem uma propaganda em cima desses ganhos econômicos, você tem uma propaganda em cima disso tudo. A propaganda é ame o Brasil, ame-o ou deixo. Ou seja, o exílio é visto como antipatriotismo. Quem foi embora é porque não ama o Brasil. Quem foi embora não está querendo lograr os êxitos que a ditadura está botando para vocês. E aí, falei da propaganda, vou falar da economia. O que é a economia a partir ali de Costa e Silva e com Médici? É o considerado período, como eu já falei, do milagre econômico. Só para vocês terem ideia, o Médici sai do governo com 70% de aprovação. Como assim? Sim, 70% de aprovação. O período que é considerado como os anos de chumbo, para voltar a falar do Hélio Gaspari, a ditadura que agora se escancara, a ditadura escancarada, é também conhecido como os anos dourados. Por quê? Lá no governo Castelo você tem aquela repressão às manifestações, você tem o PAEG botando o Brasil nos eixos e o governo, né, militar torna o Brasil um país seguro, porque você não tem mais a ameaça comunista, você não tem greve, e o Brasil, aliado aos Estados Unidos, você tem evidências claras, documentais, que comprovam a interferência americana no governo brasileiro, o financiamento americano à ditadura brasileira, que faz com que o Brasil seja aliado dos Estados Unidos, e os Estados Unidos pagam bem a seus aliados. Então, o Brasil, aqui a gente vai ter esse período do milagre, é um período de, novamente, do ressurgimento do nacional desenvolvimentismo, que é aquele modelo econômico visto no Estado Novo, visto no governo JK, no qual o Estado vai investir pesadamente na industrialização brasileira. Você vai ter um crescimento enorme do setor de bens de consumo duráveis, né? Principalmente carro, setor de carro automotivo e setor de eletrodomésticos. Você vai ter as grandes obras faraônicas, né? Que são obras enormes, faraônicas, né? Como tipo as pirâmides, que vão querer mostrar, né, a opulência do regime. Você tem a Ponte Rio-Niterói, você tem a Transamazônica, se constrói também uma refinaria, que eu não me lembro de onde exatamente foi construída, e no período posterior você tem a construção da usina de Itaipu. Então, assim, são obras
enormes que querem demonstrar a opulência, o poder do regime, todo esse avanço econômico que o regime militar que trouxe, que as políticas do regime militar trouxeram. Só que isso vai fazer o seguinte, esse nacional-desenvolvimentismo, como vocês já bem sabem, pelas fases anteriores, né, ele é um nacional-desenvolvimentismo que se faz com o endividamento do país. E aqui, além disso, além do endividamento do país para fazer essas obras, para investir nas indústrias de base, aquilo tudo que a gente já conhece, principalmente lá do plano de metas, né? Investir na indústria de base para possibilitar a entrada de mais capitais. Você tem uma entrada de muitas multinacionais aqui no Brasil. Isso vai ser feito com base em capital externo e principalmente em tecnologia externa. Como você tem a indústria avançando muito, você tem a entrada de tecnologias que você tem que ter a entrada de tecnologias que o Brasil não tinha. Sendo assim, a balança comercial fica muito desestabilizada, porque você vai importar muito mais do que você vai exportar. E aí, né, e esse crescimento é absurdamente desigual. A gente está falando de uma época em que acessar a universidade era algo para poucos, era um privilégio. Ainda é hoje em dia, mas na época era muito mais. E a pessoa que acessava a universidade, a pessoa que tinha um diploma universitário, ela era muito bem remunerada. Então o governo se apoiava em cima dessas classes médias urbanas, que, óbvio, estavam ganhando, né? A ditadura era apoiada pelas elites, pelas classes médias urbanas, que estão ganhando dinheiro, que é a galera que fica aqui acima, né, do salário, é a galera para a qual a concentração de renda vai. E aí você tem a parte mais baixa dos trabalhadores, Delfim Neto, que é o grande ministro por trás do primeiro PND, Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico, né, que é o plano do milagre, ele dizia o seguinte, a gente tem que inchar o bolo, a gente tem que fazer o bolo crescer para depois repartir. Só que esse bolo aqui era aquele bolo que quando você fura assim, ele cai, sabe? Porque ele não tinha bases sólidas. E uma dessas bases sólidas é o fato de estar tendo arroxo salarial. Ou seja, a população não consome, a população não ganha salário para consumir, a população só ganha salário para sobreviver. O que isso quer dizer? Lembra lá da aula de crise de 29? Quando o mercado consumidor para os produtos americanos na Europa começa a diminuir, começam as demissões nos Estados Unidos. Isso faz com que a população americana fique sem poder de compra. A população brasileira baixa, o trabalhador mais braçal, não tinha poder de compra. Sendo assim, em 73 vai acontecer um negócio que é a Guerra do Yom Kippur. A gente vai ter uma aula só falando dos conflitos do Oriente Médio, mas a Guerra do Yom Kippur é uma guerra de países árabes contra Israel. Israel vence essa guerra, e aí os países árabes que estão reunidos na OPEP, que concentra mais de 80%, se não me engano, mais de 80% das reservas de petróleo do mundo, falam o seguinte, Israel é aliado tem como aliados, né, os ocidentais, americanos e ingleses principalmente. Então quer saber o seguinte? Vocês compram nosso petróleo, né, a 50 centavos de dólar o barril. Ok, agora o barril vai custar 10 dólares. Ou seja, você tem um aumento de 20 vezes, né, do preço do barril de petróleo. Isso vai causar uma crise mundial, né? Vocês já imaginam. E essa crise vai fazer com que os investimentos que se tinham no Brasil sejam retirados. Ou seja, é o momento que você fura o bolo e ele diminui. E aí, como você só tem uma pequena parcela, cerca, sei lá, de 15% da população, menos até, com poder de compra para continuar consumindo, a indústria brasileira desaba. E aí entra-se no período de crise, a crise do milagre, que é o período que eu vou falar na próxima aula. Eu falei hoje dos primeiros 2 períodos da ditadura, que é esse primeiro período ali da ditadura envergonhada. Falei dos anos de chumbo da ditadura escancarada. E a partir de 74, ali, com a saída do Médici, né, você tem um declínio econômico. E a partir do momento que você tem um declínio econômico, essa imposição da ditadura ela começa a não se justificar. E por isso que em 74 inicia-se o período que a gente conhece como a distensão política, o período de distensão, que é um período de bastante crise econômica, que é um período que não vai deixar de ter morte, que não vai deixar de ter perseguição, que não vai deixar de ter tortura, mas é um período onde a ditadura começa a perceber o seguinte: não temos mais a justificativa econômica, os anos dourados, o milagre econômico para nos sustentar. E a partir daqui eles começam a fazer a abertura lenta, gradual e segura. Que eu vou falar na próxima aula, porque essa aula já está enorme. Valeu, galerinha. Espero que vocês tenham gostado e um abraço. Tchau, tchau.